Oi, meu nome é Henrique, eu sou barista e eu tô aqui pela Coffee Hands para apresentar um pouquinho para vocês a história e por que a gente usa a Hario V60 tanto, por que você vê esse método muito nas cafeterias e qual que é a ideia, como fazer também o café dele. A gente vai fazer de um jeito talvez um pouco diferente da maior parte das vezes que a gente viu por aí. Então, primeiro vamos falar do porquê desse nome V60, né? De onde surgiu esse nome, por que a Hario usa esse nome. Então o V60 vem um pouco do formato, que ele faz esse formato de V e ele é um método cônico. Ele tem um ângulo de um vértice de 60 graus. Dentro desse método a gente também encontra uma saída muito maior para a queda de água, então ele vai acelerar um pouco a extração por conta disso, além das suas ranhuras em forma de espiral. Isso ajuda para controlar o fluxo de água na hora que a gente está jogando. Então ele vai basicamente levar a água para onde eu quero. Então essas duas situações ele já me ajuda a filtrar esse café um pouco mais rápido, ao mesmo tempo que ele me dá mais controle como barista, para que eu possa fazer ajustes finos e eu tentar encontrar o café do jeito que eu quero fazer. Um pouquinho da história da Hario em si. A Hario é uma empresa japonesa, ela existe desde 1921 e no começo ela trabalhava com vidros para laboratório. Inclusive Hario vem de rei do vidro, e essa experiência que eles tiveram muito com o equipamento para laboratório é onde você encontra, por exemplo, essas jarras que a gente vê muito no mundo de café, que são jarras de borosilicato, que é uma vidraria específica de laboratório. E até hoje, apesar de muitas mudanças de design e hoje a Hario se posicionar muito mais para uma empresa de utensílios em si, ela ainda mantém um pouco das características de uma vidraria de laboratório. Dentro desses anos e anos montando equipamentos, eles fizeram os primeiros protótipos de um coador de café. Foi só em 1980 que a gente começou a ter as primeiras formas do Hario V60. Mas o método em si, do jeito que a gente conhece hoje, ele só foi concebido em 2004. Quando a gente vai falar de Hario V60, além do método mais tradicional que a gente encontra muitas vezes, que é ou acrílico ou plástico, a gente tem modelos como esse, que é de vidro. Ele tem inclusive o suporte removível para você conseguir colocar em suportes diferentes. A Hario também tem um método de cerâmica, que até hoje é produzido numa produção de cerâmica chamada Arita. E temos também os métodos de metal, tanto de aço, tanto até de cobre, que você encontra um pouco mais raro, principalmente no Brasil, por ser um método muito mais caro, mas ele também entrega uma diferença muito grande na extração. Mas legal, falamos muito sobre Hario, falamos um pouco sobre a história, mas bora fazer um café? Então uma das coisas mais curiosas é, você já fez um café na V60 usando o manual de instruções? Então aqui a gente vai basicamente fazer o preparo usando o manual, onde usamos cerca de 12 gramas de café a cada 120 ml de água. Sempre é importante a gente tentar moer o café na hora para ficar mais fresco. Quando falamos de fazer somente uma dose pequena com a V60, usamos uma moagem que a gente chama de uma moagem média. Ela vai parecer açúcar, como se fosse um açúcar um pouco mais fino que um açúcar demerara, mas um açúcar cristal. A garra que eu vou usar e uma V60 clássica, tamanho 0,2. A V60 a gente encontra em 3 tamanhos. A mais comum é a 0,2, que vai fazer até no máximo uns 600 ml. Tem a 0,1, que é um pouquinho menor, principalmente para doses únicas. E tem a 0,3, que é muito raro achar, que é para fazer realmente um galão de café. Um segredinho do filtro. O filtro da V60 ele é um pouco diferente, ele vai ter um formato cônico também. A gente muitas vezes encontra o filtro com a base reta, então essa é uma das diferenças para poder encaixar certinho. Então a primeira dobra que fazemos é no lado, a dobra da costura mesmo, abrimos o filtro e apertamos a pontinha. Pronto, só jogar que ele fica ok. Então antes de colocar o café, é importante sempre dar aquela jogada de água quente no filtro de papel para tirar o aroma de papel que fica no filtro. E tem mais um detalhe, eu já estou aquecendo tudo que eu vou usar, então eu não vou perder muita temperatura no processo, principalmente se a gente usar materiais diferentes.
Quando é plástico, quando é metal, ele aquece muito rápido, mas quando a gente vai usar vidro ou cerâmica, é importantíssimo escaldar bem o filtro antes de colocar o café. E essa água a gente descarta, claramente. E o filtro está pronto para receber o café. Eu zero a balança, coloco o meu café. Então aqui eu vou usar 12 gramas e eu vou até 120 gramas de água também. É por isso que a gente usa a balança, para poder manter sempre essa proporção por igual. Então, no primeiro momento, a gente joga água para cobrir o pó de café. A gente vai basicamente preparar esse café para ele receber o resto da água. Vai ser cerca de 20 a 30 segundos que a gente vai deixar esse café dar uma secada novamente. Então, passou os 30 segundos. O que é importante? Jogar mais no meio e distribuindo aos poucos, fazendo como se você fizesse um segundo círculo. Porque a gente não deve jogar nas laterais, senão essa água ela vai passar direto e ela vai só diluir, ela não vai trazer sabor com ela. Então depois dessa primeira jogada, para hidratar esse café, para preparar ele, a gente joga o resto da água devagar, mas até o final, até dar os seus 120 ml. E agora é só esperar ela terminar de coar. Então, depois que terminou de coar, o que é importante? A gente mexer esse café antes de colocar na xícara. Porque assim, quem for beber, já vai beber ele bem misturado. Como a gente acaba extraindo em camadas, aqui ele já está bem misturadinho e cheio de sabor. É isso. Então, nosso cafezinho, a gente tem que provar, né? Mesmo que seja em vídeo, vocês não estão sentindo cheiro nem nada, mas... O que é a ideia dessa receita do manual? Principalmente se a gente for pensar em Japão, onde é muito mais comum a gente usar torras escuras, essa receita ela ajuda você a poder extrair esse café de uma forma rápida, que vai durar menos de 3 minutos, trazer bastante sabor sem ser muito amargo. Então é uma receita que relativamente concentrada, mas para ser feita de uma forma bem rápida e não extrair muito desse café. Então a ideia dessa foi isso. E agora uma curiosidade. Tudo que a gente falou aqui sobre o V60, a gente falou muito sobre formato diferente, dela poder extrair mais rápido, dela a gente ter mais variáveis que podemos mexer, inclusive. De 11 campeonatos mundiais de Brewers, que é o campeonato de cafés coados, 6 vitoriosos, 6 número 1 foram usando uma Hario V60. Então tem uma coisa além desse método simplesmente ser popular. Ele é um método que entrega muito controle para o barista. Então quando você for, por exemplo, ter um equipamento desse na cafeteria, o que é bacana? Você pode ter, mesmo que você tenha a receita da casa, cada café que você traz, você pode fazer pequenos ajustes e esses pequenos ajustes vão te trazer resultados bem diferentes. Com o mesmo café muitas vezes, ou para você adaptar a vários cafés diferentes. Seja com moagens mais finas ou mais grossas, ou até mesmo as torras desse café que vai dar um resultado completamente diferente. Outra coisa curiosa é que a Hario ela não tem só esse equipamento de café. E usando essa mesma ideia, desse mesmo conceito da V60, eu vou esperar o avião passar primeiro para a gente terminar de falar os outros métodos, porque eu acho que esse está bem barulhento. Então, além da gente falar sobre como o próprio equipamento, a V60 tradicional, pode variar muito as receitas, a gente pode usar muitos processos diferentes para trazer sabor e trazer assim, entregas de bebidas diferentes, a Hario ela também tem outras variações da própria Hario V60. Então, além dos materiais diferentes, há pouco tempo ela lançou, por exemplo, a Mugen, que ela é um estilo de uma Hario V60 também, ela continua tendo vértice de 60 graus, mas a principal mudança dela são as ranhuras. Então, além de, por exemplo, ter os métodos da V60, ela tem variações dentro da própria empresa. Essa, por exemplo, é a Hario Mugen, que ela é uma V60, ela tem o vértice de 60 graus, mas a maior diferença dela estão nas ranhuras. Essa aqui, ela tem uma ranhura em forma de estrela. Ela não tem aquela ranhura em forma de espiral que vai guiar aquela cama de água mais rápido. Então o conceito dela é o contrário, ela quer atrasar o processo de extração que a V60 tradicional acelera. Ela foi uma parceria inclusive com um dos campeões mundiais de café coado que ganhou usando uma Hario V60, que é o Tetsu, que eu esqueci o sobrenome. Onde a ideia da extração dele é justamente a gente alongar o processo
para poder extrair o máximo possível daquele café, pensando principalmente em cafés de torras mais claras, que dentro do V60 tradicional não é muita ideia, que seria mais as torras mais escuras. Então dentro da Mugen a gente tem uma extração um pouco mais lenta e não precisamos fazer jogadas diferentes de água. É uma única jogada e ela vai fazer a extração inteira. E uma das mais novas, que é uma submarca dentro da Hario, que é a Zebran. Isso aqui é uma Hario V60. Ela está aqui dentro, eu consigo levar para qualquer lugar. Então você tem basicamente uma V60 aqui dentro. Então a Zebran é uma marca pensando para que você pode usar para viagem. Você pode levar para uma trilha, você pode levar simplesmente para fazer um café no hotel, você pode levar para qualquer lugar. Porque se a gente for pensar na V60 tradicional, ela acaba sendo um pouco grande para colocar na mala. Então uma V60 dobrável, desde que ela entre no seu ângulo de 60 graus e ela tem alguma base firme, que no caso é essa base de plástico que acompanha, você consegue tranquilamente usar para fazer um café. Mesmo filtro, mesmo processo e uma portabilidade. Bom, no geral, o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre o V60 é isso. Se tiveram dúvidas sobre alguma das coisas que falamos ou até outras curiosidades sobre o equipamento ou sobre a marca que vocês querem compartilhar, deixa nos comentários também. A gente consegue trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Obrigado, até os próximos. Que você pode levar, por exemplo, para uma viagem, para uma trilha, ou às vezes você pensar numa V60 para colocar. Tem gancho. Obrigado.